Olá, boa noite a todos. Sou o Dr. Felipe Rossi, cirurgião bariátrico, e serei o mediador essa noite do nosso Bari Live, com transmissão ao vivo e interativa sobre o tema da noite: Resolvi operar, o que devo fazer? Lembrando que esta é uma proposta da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica de informar a população sobre temas relacionados à cirurgia bariátrica. Nossas transmissões são semanais, às quintas-feiras, às 20 horas, e podem ser acompanhadas tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Mande sua pergunta que poderemos responder ela durante a noite. Hoje nós vamos falar sobre as principais preocupações e dúvidas de todos os pacientes que realizam ou que querem realizar a cirurgia bariátrica, que, como a gente sabe, entre o caminho de decidir e operar, a gente ainda tem um trajeto a percorrer. Hoje comigo participa do debate a nutricionista Aline Ferretti, de São Paulo, e o cirurgião bariátrico Guilherme Bassols, do Rio Grande do Sul. Mandem suas perguntas, mais uma vez, lembrando que vamos tentar responder a todas aqui essa noite. Boa noite, Aline. Boa noite. Boa noite, Felipe. Guilherme, vou começar por você. O paciente está lá na casa dele, está preocupado com o peso dele ou com alguma comorbidade que ele tem associado, uma pressão alta, uma diabetes. E aí esse paciente falou, estou pensando em cirurgia, vai se informar, resolveu operar. Qual que é o primeiro passo que ele tem que fazer? Esse paciente, qualquer um pode operar? Quais são os critérios que indicam uma cirurgia para esse paciente, Guilherme? Sim. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da sociedade. Eu gostaria de agradecer a Ângela, a Cíntia, o pessoal da técnica, o Dr. Felipe também, a doutora Aline, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Esse paciente que procura cirurgia bariátrica, dificilmente ele já não procurou de alguma forma perder peso. Geralmente é um paciente que está há muito tempo tentando perder peso para ter pensado na bariátrica. Então ele provavelmente já passou por nutricionista, endocrinologista, mas sempre que o paciente toma a decisão por procurar a cirurgia, ele tem que procurar um cirurgião bariátrico. Esse paciente que chega para nós na primeira consulta, para que nós encaminhemos ele para avaliação para a cirurgia, ele tem que preencher uma série de pré-requisitos. O pré-requisito inicial, que é o que é usado hoje, é o IMC. Né? Então, o IMC mínimo para nós avaliarmos para a cirurgia bariátrica é 35. O IMC entre 35 e 40, obrigatoriamente o paciente tem que ter alguma doença associada à obesidade, para que nós consigamos autorizar essa cirurgia no plano. Pacientes que têm o IMC acima de 40 não necessariamente precisam ter alguma comorbidade. Obviamente, esse paciente que preenche critérios pelo IMC, ele precisa ter tempo de obesidade e tentativas prévias de tratamento sem sucesso. Isso é o pré-requisito básico para que ele possa ser avaliado. Ainda assim, após o início da avaliação, apesar de ter IMC, tempo de obesidade, tempo de tratamento, existe uma série de situações que podem contraindicar a cirurgia. E isso é avaliado através da equipe multidisciplinar. Ele vai passar pela Nutri, vai passar pelos outros profissionais. Aline, claro que muitas vezes o paciente, quando chega com você a primeira vez, ele veio de uma indicação do cirurgião bariátrico, porque a equipe multidisciplinar faz parte dessa avaliação inicial. Mas muitas vezes você também tem no consultório aquele paciente que você percebe que ele está caminhando, ele tenta, vive o efeito sanfona, perde, ganha. Como que é essa conversa com o paciente para tentar jogar aquela semente para ele, olha, tem uma outra opção que a gente pode trazer sucesso para você? Então, boa noite. É bem isso que acontece, doutora. Assim, geralmente eles chegam para mim já bem decididos do que querem fazer, né? Já querem fazer a cirurgia, já vem, como o doutor Guilherme falou, é um paciente que vem com uma obesidade há muitos anos, né? Mas às vezes acontece daquele paciente que ele tem uma dúvida, né? Será que realmente eu quero operar? Será que eu vou, de repente, mudar muito minha vida? Eu vou conseguir comer de tudo? Isso é uma questão que eles perguntam bastante. Então, assim, se um paciente nunca tentou um tratamento clínico, né, aí sim, a gente tenta fazer uma alimentação, vamos fazer uma dieta para ver se ele vai conseguir com o tratamento clínico. Não conseguiu com o tratamento clínico, aí, infelizmente, não é um paciente já com sucesso clínico, aí realmente tem que ser para cirurgia. Mas, geralmente, eles já chegam para mim já querendo operar, já decididos que querem, eles já estão bem decididos, porque já passou por muitos anos num processo, às vezes eles sabem mais de dieta do que nutricionista, né? Eles sabem, geralmente a gente costuma dizer isso, que eles já tentaram tantas coisas, que aí, mas tem o tratamento clínico também,
que a gente percebe se o paciente não está pronto para a cirurgia, que a gente às vezes vê que eles estão meio inseguros, aí a gente tenta um tratamento clínico, mas normalmente eles já estão prontos para operar. É importante a gente ressaltar que no momento da decisão pela bariátrica, nesse momento o paciente ele precisa estar convicto de que ele já tentou todas as outras alternativas para perder peso. A cirurgia bariátrica, em hipótese alguma, deve ser a primeira opção, né? Então eu sempre faço a pergunta, olha, hoje tu estás convicto de que tu já tentou tudo que tu podia, né? Esse é o bom paciente, porque esse paciente já sofreu com dieta, esse paciente já usou medicação, esse paciente já consultou com várias pessoas. Então a cirurgia vem justamente para ajudar ele a sair desse caminho ruim que ele está seguindo, né? Até porque, né, milagre não existe, né? Não existe. A cirurgia é um tratamento, né? A gente sempre fala isso. Então, é uma cirurgia para você ter uma mudança de vida, né? A gente não pode fazer uma cirurgia bariátrica e continuar com nossos hábitos anteriores, né? Que aí não vai ser um sucesso. Então, a gente precisa saber e ter consciência de que você quer mudar seu estilo de vida, quer mudar sua alimentação, fazer uma atividade física. Então, tudo isso engloba, né? A sua parte psicológica, a sua parte nutricional, né? Então a gente precisa ter segurança e eu sempre também pergunto isso: há quanto tempo você está acima do peso? Há quanto tempo tenta tratamento clínico? E geralmente, dependendo da idade do paciente, é mais de 10 anos, às vezes mais de 20 anos, às vezes vem de uma criança obesa, né? Então a gente tem um histórico grande aí dessa obesidade deles. A gente tem um cirurgião famoso americano que fala que a cirurgia bariátrica só funciona se ela fizer parte de um programa completo de tratamento clínico. Sim. Então, na verdade, aquela ideia de que eu vou operar, eu não preciso mais fazer dieta, eu não preciso mais nada, a cirurgia vai resolver o meu problema, essa é a maior mentira que já falaram sobre a cirurgia bariátrica, né? Eu tenho como hábito de conversar no consultório e minha rotina basicamente eu tento entender um pouquinho o perfil daquele paciente e quando eu vou conversar sobre a cirurgia, a primeira coisa que eu falo para aquele paciente é, a primeira coisa que você precisa entender é que nós estamos tratando de uma doença crônica. Ela não tem cura. Então, se a gente só for depositar todas as nossas fichas na cirurgia, você vai entrar dentro daqueles 20% que vai falhar. Porque a cirurgia, ela exige uma mudança de hábitos. Esse dia eu estava até dei risada com uma paciente minha, que eu falei, e aí, você está conseguindo fazer alguma atividade? Não, doutor, olha, eu não estou fazendo atividade, mas eu estou levando meus filhos para lá e para cá, para cima e para baixo, estou fazendo tudo isso. Eu falei, antes da cirurgia você fazia isso? Eu fazia. Você perdeu peso antes da cirurgia? Não, eu não perdi. Então, não vai resolver agora. Precisa criar uma ideia diferente. Guilherme, até porque a sociedade tem feito uma campanha muito legal e eu queria entender, essa semana a gente até estava na Câmara falando um pouquinho sobre cirurgia metabólica. Tem uma diferença entre cirurgia bariátrica e metabólica? Qual a diferença? Até para quem está lá do outro lado entender. Só quem tem MC acima de 35 pode operar hoje? Ou tem critérios abaixo? Essa audiência na Câmara dos Deputados, né, que foi o nosso presidente, o Marcos Leão, foi em comemoração ao Dia Mundial da Obesidade, a 11 de outubro. Né? Então, a ideia dessa audiência foi trazer a discussão da política que comanda as ações do nosso país, a possibilidade, primeiro, de se implantar a videolaparoscopia no SUS, né, que hoje a cirurgia no SUS, na maioria das vezes, é feita por via convencional, e também para trazer à tona a discussão da cirurgia metabólica. A cirurgia metabólica ela surgiu através da nossa percepção de que pacientes obesos diabéticos melhoravam do diabetes após a cirurgia. Ao longo do tempo, com diversos estudos, se identificou que talvez os pacientes diabéticos não necessariamente precisariam ficar com IMC tão alto para se beneficiar da cirurgia. Então, na verdade, a cirurgia bariátrica e a cirurgia metabólica são a mesma cirurgia. Entretanto, o objetivo da metabólica o foco da metabólica é a resolução das doenças associadas, no caso, diabetes. Então, hoje, conforme o Conselho Federal de Medicina, os pacientes que têm índice de massa corporal acima de 30 com diabetes, de difícil controle, poderiam ser avaliados para a cirurgia metabólica. Obviamente, pacientes acima de 35 entrariam na indicação da cirurgia bariátrica. Né? Então, talvez se a gente pudesse diferenciar uma e outra, seria isso. O paciente da cirurgia metabólica, ele tem como foco do tratamento a doença.
E o paciente da cirurgia bariátrica, o foco seria o tratamento da obesidade e das doenças que acompanham a obesidade. Mas a cirurgia, na essência, é a mesma. O profissional que faz a cirurgia metabólica é o cirurgião bariátrico. A nutricionista que cuida do paciente metabólico é a mesma nutricionista. Então, esse é o nosso menu, né, dos cirurgiões bariátricos. Aline, o paciente resolveu operar, foi nos procurar, ou eu, ou o Guilherme, ou qualquer outro cirurgião, e aí, geralmente, a maior parte das equipes hoje tem uma equipe multidisciplinar. Sim. E aí a gente encaminha ele para psicóloga, para nutricionista, dentre outros profissionais. Qual é o papel da família nessa decisão? A gente sabe, a gente até estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores antes, que muitas vezes a família começa um pouco mais receosa e com o passar do tempo ela vai ganhando espaço e ela vai sendo mais favorável à cirurgia. É fundamental ou é importante que a família esteja ao lado? É fundamental, não é só importante. Por quê? Você vai mudar um estilo de vida, né? Então, você mudando o seu estilo de vida, a sua família tem que estar ao seu lado. Então, assim, é o que a gente... Geralmente, a família, às vezes, é um pouco resistente. Porque tem medo, aí, de repente, ele passa com a gente num pré-operatório, que vê que vai ser... No nosso caso lá, são 20 dias de dieta líquida, ele fala, imagina, ela nunca vai conseguir fazer isso, né? Então, a gente vê, a família é fundamental, a família precisa ajudar. Principalmente no começo, nos primeiros dias de pré-operatório, onde a paciente vai estar só com uma dieta líquida, Pós-operatório, né? É de pós-operatório. Eu falei, desculpa. É de pós-operatório. Então, assim, só com dieta líquida. De repente, essa família é uma família que faz muito churrasco, faz muitas festas. Então, assim, ela precisa ajudar um paciente que acabou de sair de uma cirurgia, que vai estar só em dieta líquida. E não só isso, né? A gente tem que ajudar a mudar os hábitos. E, normalmente, muda-se o hábito da família toda. Não é só o hábito daquele paciente. Então, a família toda muda a alimentação, de repente começam a fazer uma atividade física junto. Precisa desse apoio. Sem o apoio da família, fica difícil, porque é como se a gente fosse remar um barco sozinho, né? E não dá. Tem que realmente ter alguém para te ajudar. A família é fundamental. Concorda, Guilherme? Queria entender um pouco como que você lida com isso no consultório. Eu acho que a Aline falou muito bem. Assim, eu considero o apoio familiar essencial para o bom resultado da cirurgia. Quando a gente vai analisar as causas da obesidade, a gente muitas vezes nos defrontamos com situações relacionadas à cultura da família, à cultura alimentar, aos hábitos da família. A obesidade ela é uma doença que tem um caráter genético, mas ela tem um caráter social, né? E esse caráter social tem a ver com os hábitos. E esses hábitos, eles precisam mudar, né? Quantas vezes a gente opera um paciente e o cônjuge ou o filho acaba emagrecendo só pela mudança de hábito daquela pessoa que operou, né? Então é necessário mudar essa cultura e por isso a família tem que participar. A família faz parte do processo. Como que a gente lida na clínica? A nossa psicóloga, ela faz uma avaliação com a família antes da cirurgia. A gente precisa documentar esse apoio familiar para que o paciente faça a cirurgia. E só então ele vai fazer. Quando a gente sentir que a família está do nosso lado, né? Do lado do paciente, né, no caso. A gente percebe que quando o paciente entende como é, o familiar entende como é o tratamento, aí eles mudam, né? Às vezes eles acham que antes eram contra, né? Que acham que tem um pouco de receio. Todo mundo tem medo de um familiar fazer uma cirurgia. Mas quando ele começa a entender como é o tratamento e a qualidade de vida que essa pessoa vai ganhar, a família abraça a causa e aí é sucesso. Se a família abraçar a causa junto, com certeza dará certo. Eu acho interessante o que o Guilherme falou e que a Aline também tocou nesse assunto, é que algumas vezes a mudança de cria uma mudança na família, assim, você fala assim, olha, minha mãe operou, agora os filhos começaram a melhorar, ou meu pai perdeu peso junto, meu marido perdeu peso junto. Então, eu acho bem interessante. Guilherme, eu queria tocar num assunto, eu sei que eu também faço, eu sei que você faz, alguns grupos fazem, a palestra que a gente tem para alguns pacientes que têm vontade de operar, que são candidatos à cirurgia e que querem saber um pouquinho mais. Como que você trabalha a palestra? O que você acha ela fundamental? Qual é o objetivo daquela palestra? Conta pra gente um pouco como você trabalha. A palestra, ela consiste em uma aula, né, que nós damos, nós cirurgiões, muitas vezes a equipe participa também,
E essa palestra é uma palestra para esclarecer a forma que nós trabalhamos. Então, eu gosto de explicar desde a indicação da cirurgia, como que a cirurgia é feita, suas complicações, o resultado esperado, né? E muitas vezes a palestra ela tem uma importância que vai além do paciente, porque muitas vezes aquele paciente que vai fazer a cirurgia, que está sentado na tua frente na palestra, ele poderia estar dando a palestra, porque ele já pesquisou tanto que ele sabe muito daquilo. Mas o familiar, aquele que às vezes está em dúvida ou não sabe, está meio desconfiado com a ideia da cirurgia, na maioria das vezes, nós estávamos falando isso, ele sai da palestra convencido de que aquela é uma boa opção, né? Porque às vezes o que afasta as pessoas da bariátrica, o que afasta o familiar da ideia da bariátrica é a desinformação. Eu não considero a palestra essencial. Ou a informação errada, né? Ou a informação distorcida. Eu não saberia te dizer se a palestra é essencial, mas na minha prática hoje, ela faz parte da avaliação. Hoje a palestra é obrigatória para os nossos pacientes. Então a gente faz. Nós trabalhamos assim e a percepção que a gente tem é mais ou menos igual ao que você disse. A palestra muitas vezes é mais para o acompanhante, tanto que que a gente estava conversando antes. Quem não concorda da sua família na cirurgia, é o meu pai, é meu marido, leva ele. Porque a ideia é quebrar um pouco as barreiras. A gente conversa muito sobre isso. A gente está falando aí de os últimos 20 anos, uma mudança significativa na cirurgia bariátrica, em relação à segurança, em relação à eficácia, em relação à complicação, só que a gente ainda responde por algumas coisas que aconteceram lá atrás, e que hoje, assim, é claro, o risco cirúrgico é zero, nunca vai ser zero, mas a gente tem que colocar claro para o paciente que aquele risco hoje é parecido com uma cirurgia de vesícula, que a gente faz isso rotineiramente. Então, assim, eu acho que a palestra serve para desmistificar algumas coisas e trazer até, acho que a família para perto de você, porque alguém que está jogando contra acaba te atrapalhando o seu processo, né? Claro. Uma coisa que a gente faz na palestra, tu deve fazer também, eu convido pacientes em pós-operatório. Então, esses pacientes em pós-operatório, eles dão um relato muito mais autêntico daquilo que ele passou do que eu falando ali, né? Então, ele vai dizer realmente como foi a experiência dele, seja coisas boas ou coisas ruins, né? Porque eu acho que a palestra ela também serve para isso, né? Às vezes tu tem uma ideia da cirurgia bariátrica que não é a real, e na palestra tu tem essa brecha, né, de botar um paciente operado para tirar dúvidas, né? Então, lá em Porto Alegre a gente diz, traga os seus amigos, traga o seu chimarrão, seja você operado ou não, e venha aprender um pouco sobre cirurgia bariátrica, né? A nossa também, né, doutor Felipe? A gente percebe, os pacientes perguntam muito, o pessoal da plateia pergunta muito para os pacientes que operaram, e é muito legal, assim, eles dão uns relatos muito bons. A maior parte das perguntas vem dos familiares, né? Sim, geralmente é dos familiares. E eles perguntam bastante para a gente, mas perguntam muito para os pacientes também. E eles dão os relatos de quantos comprimidos tomavam, o peso que perdeu, é muito legal. Essa palestra é muito... Interessante, ela é interessante porque ela é esclarecedora, né? Assim, tira todas as dúvidas. Aline, Guilherme, eu queria saber um pouquinho, esse paciente decidiu operar, foi passar no seu consultório, como é um pouquinho a rotina das consultas que como vocês trabalham, tá? Queria saber assim, Guilherme, quantas vezes você tem o hábito de ver o paciente, como você trabalha, e Aline também um pouquinho como que é a rotina sua dentro do consultório do paciente. Um fluxograma básico, assim, né? O paciente que veio comigo, e eu defini com ele que nós vamos dar início a uma avaliação para cirurgia, ele precisa fazer alguns exames básicos, assim. Ele vai ter que fazer exames de sangue, que contemplam vitaminas, provas de função renal, hepáticas, coagulação, hormônio tireoidiano, enfim, um panorama geral da saúde dele com exames de sangue. Ele vai fazer uma eco abdominal, ele vai fazer uma endoscopia, tá? E exames pré-operatórios. Se o paciente tem necessidade, a gente pede raio-x de tórax e eletro. Isso é uma grande discussão que a gente já teve, né? Só para deixar claro, o eco abdominal, quando você diz aqui em São ultrassom, Paulo, a gente fala ultrassom abdominal. Só para quem estiver lá do outro lado, a gente está no Brasil inteiro. Talvez do Paraná para baixo entendam eco abdominal, né? Então, ultrassom abdominal, exame de sangue e endoscopia. E a partir daí ele vai entrar nessa avaliação multidisciplinar. Então ele passa por endocrinologista, passa por nutrólogo, passa por nutricionista, psicólogo e alguns avaliadores de acordo com a necessidade do convênio dele, ou do plano de saúde, né? Alguns planos exigem pneumo, outros exigem cardiologista, e aí a gente sabe já, porque trabalha com as operadoras, quais as necessidades para que ele consiga a autorização do convênio. Em média, o tempo que o paciente leva da minha consulta até ele retornar comigo, pronto para marcar,
vai entre 45 dias, 60 dias. E você tem o hábito de ver esse paciente, então, 2 a 3 vezes antes? No pré-operatório, 2 a 3 vezes. Antes da cirurgia. Tá. Aline, como que você trabalha um pouquinho lá na nossa clínica? Então, nossa, é assim. A gente, às vezes, o paciente precisa ter uma perda de peso antes de operar. Então, passa comigo para a gente fazer uma dieta hipocalórica, né, para ele perder um pouquinho de peso antes da cirurgia. Se ele já está pronto para a cirurgia, ele vai passar comigo, que eu já vou fazer toda a orientação do pós-operatório dele. Então, aí ele passa comigo a primeira vez, que aí eu vou orientar toda a dieta, né, que vai ser, que geralmente é 20 dias de dieta líquida, depois vou para a pastosa, com 35 dias ele já está comendo sólido. Normalmente, com 30 dias, ele retorna comigo para a gente ver como que está esse pré-operatório imediato, né? Ver como está essa perda de peso, se está aceitando bem a alimentação, para eu conseguir evoluir. Com 60 dias, normalmente, a gente já consegue liberar uma alimentação normal, que aí eu já consigo fazer um esquema alimentar legal para ele, já consegue orientar eles todos os grupos de alimento que ele tem que comer ao dia. E aí ele passa comigo de 3 em 3 meses até completar 1 ano de cirurgia. Depois de 1 ano, a gente passa de 6 em 6 meses, e depois, quando o paciente já está com 2 anos de operado, pelo menos uma vez ao ano a gente pede para voltar, para a gente ver se está realmente no foco da alimentação. Antes da cirurgia, eu sei que você faz uma reunião com os pacientes para explicar um pouquinho o caldo, as alimentações. Como que é essa reunião assim? Então, é uma reunião que eu reúno os pacientes e faço toda essa orientação de como que é esse pré-operatório dele, né, o pós-operatório. Então, a gente faz, eu explico como que é feito o caldo, todas as dietas, como que ele tem que tomar os líquidos, que isso é bastante importante também, né, que eu oriento a tomar um golinho bem pequenininho, em torno de 20 a 25 ml, o dia inteiro. Eu falo mais ou menos assim de 5 em 5 minutos, mas não precisa ficar tão de 5 em 5 minutos, né, que até o final do dia eu preciso que ele complete pelo menos 3 litros de líquidos para não ter nenhum tipo de desidratação, que essa é a única forma de alimentação e hidratação desse paciente. Então, eu oriento toda essa parte, já faço toda a avaliação nutricional dele, de circunferência abdominal, circunferência de prega de tricipital de braço, o IMC, altura, já faço todas essas avaliações para a gente depois ter uma margem e ir seguindo esse paciente aí ao longo da vida. Eu acho que quando a gente fala em pré-operatório da bariátrica, e muitos pacientes às vezes sentem que está demorando, estão implicando comigo, estão pedindo muita coisa, né? Mas eu acho que o principal conceito que a gente tem que ter quando a gente fala em pré-operatório é que essa é uma cirurgia comportamental. Ela depende do comportamento da pessoa. Perfeito. Então, eu sempre solicito que o paciente tente ao máximo mudar o seu comportamento, a sua postura diante dos seus hábitos antes de operar, né? Porque vai ser muito mais fácil encarar a cirurgia já tendo feito alguma coisa. Se ficar toda a mudança para o primeiro dia do pós-operatório, né? A pessoa não vai conseguir nem sair da cama, que eu digo. Né? Eu falo aqui para os pacientes que eu acho que a maior dificuldade que eles vão ter no pré-operatório é eles entenderem aonde eles estão errando. Porque uma frase que eu ouço, a Aline deve ouvir, você também, olha, eu cheguei nesse peso, mas eu não como tanto. Eu cheguei nesse peso, mas eu me alimento bem. E quando o paciente fala isso para mim, eu falo, olha, a primeira função que você tem antes de pensar em cirurgia é você talvez olhar ao seu redor para entender o que está acontecendo. Há uns meses atrás eu tive um caso que veio a esposa magrinha, o marido candidato à cirurgia, e ela veio falando, olha, doutor, eu acho que tem que operar porque assim, esse moço não come nada, e ele tem indicação, mas assim, ele faz alimentação saudável. Eu falei, olha, não é possível que ele tenha, ele pesava acho que 150 quilos. E aí a hora que você vai conversando, eu percebi que matava um bolo por dia. Todo dia ela fazia um bolo e todo dia ela comia uma fatia e ele comia o bolo inteiro. Então, assim, isso a gente percebe, parece uma coisa besta, mas muitas vezes o próprio paciente não se atentou a isso. Então, acho que, tocando no que o Guilherme falou, eu acho muito importante isso. O paciente começar a mudar alguns hábitos e perceber esses hábitos. Porque muitas vezes não percebe que ele está beliscando amendoim todo dia, ou que ele comeu a mais. E essa mudança do pré-operatório, como o Guilherme disse, é fundamental. Você vai ajudar muito no pós-operatório. Com certeza esse paciente vai ter um resultado melhor no longo prazo. E a gente também orienta a mastigação, né, que é algo que tem que realmente trabalhar muito para você conseguir comer de tudo depois, né? Então, geralmente, as pessoas, no dia a dia, hoje em dia, a gente come muito rápido, né? Então, a gente tem que ter essa mudança de hábito de mastigação,
dos goles, né, que geralmente o pessoal vira um copo de água, uma garrafinha de 500 ml de uma vez, coisa que o bariátrico depois não vai conseguir fazer. Então, tudo isso a gente já trabalha também num pré-operatório. E a mudança de hábito, né, que tem muitos pacientes que ele vira para mim e fala: tem alguma restrição alimentar? Eu não como nem fruta, nem verduras e legumes, né? Então, a gente tem que mudar isso. E geralmente muda, porque eles começam a ficar mais seletivos. Quando você está pronto, você fez uma cirurgia, você sabe que você quer mudar seu hábito, ele começa a gostar de outros alimentos, que ele começa a experimentar para ter uma alimentação saudável e uma vida melhor. Guilherme, a gente conversou um pouquinho sobre a indicação da cirurgia lá no comecinho do Body Live, só que até para responder para a Dilcineia Nunes e para a gente também falar um pouquinho sobre o plano de saúde, ela pergunta aqui se existe um peso ideal para a cirurgia. Não é um peso, é um IMC que a gente já falou. Explica para quem está do outro lado o que é o IMC, como que a gente calcula esse IMC e basicamente hoje, pensando e sabendo que a maior parte da nossa população vive no convênio, qual é o critério que esse convênio indica para a cirurgia? Eu tenho tanto, eu posso fazer, ou eu não tenho isso, eu não vou poder fazer a cirurgia. Os convênios, as operadoras de saúde, elas seguem a ANS. A ANS é a agência que regula os convênios. Então, a ANS tem regras bem claras, e são basicamente aquelas que eu falei anteriormente. IMC acima de 35 com alguma doença, ou IMC acima de 40, tendo ou não alguma doença. Né? É importante quando a gente fala, e eu ouço muito essa pergunta: doutor, qual o peso que tem que ter para fazer bariátrica? A resposta é: depende da sua altura. Porque o IMC, que é o índice de massa corporal, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então esse é um cálculo simples, que tu entra no Google e coloca cálculo do IMC, coloca os seus dados ali, já vai sair o teu IMC. Se o IMC do paciente for acima de 35, já liga uma luz amarela. Se daqui a pouco esse IMC acima de 35, ele tem uma hipertensão, tem uma gordura no fígado, tem um diabetes, tem uma apneia do sono, daqui a pouco ele tem algum problema de colesterol, ele pode ser avaliado para cirurgia. Então, a indicação da bariátrica não depende do peso. Esses dias eu operei uma paciente com 69 quilos. Qual era a altura dela? Ela tinha 1,39 m. Ela era muito baixinha, muito pequenininha. Então, não depende do peso. Outra questão do IMC, que eu falo nas reuniões, é o percentual de gordura corporal, porque o peso ele não nos diz o quanto aquele paciente tem de gordura. Eu brinco que o Mike Tyson, quando foi campeão mundial dos pesos pesados, ele tinha 40 de IMC. 42. Só que ele tinha 8% de gordura. Né? Ele não podia fazer bariátrica no Mike Tyson. É o que eu falo, então, se você pegasse o Mike Tyson sem saber quem ele era e desse os dados para qualquer cirurgião bariátrico, operaria o Mike Tyson. Operaria, né? Então é importante a gente avaliar não só o número, mas também olhar para o paciente. Por isso que ele tem que passar por uma avaliação multidisciplinar. E só também para deixar claro, fora o IMC, os convênios pedem um acompanhamento regular, alguns 5 e alguns 2 anos de tratamento clínico pré-operatório, né? Eu queria conversar um pouquinho sobre... A gente sabe hoje que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que foi muito bem difundida, tá? E que a gente hoje tem diversas pessoas que fazem a cirurgia. Se você pudesse dar um conselho para o seu paciente, Guilherme, como ele procurar a equipe? Qual equipe ele procurar? O que caracteriza aquela equipe de não ser melhor ou pior, mas que talvez esteja mais preparada para a cirurgia? Às vezes, quando a gente precisa responder uma pergunta, a gente acaba puxando a brasa para o nosso assado, né? E tenho certeza que tu também faria isso. Acho que a equipe que eu trabalho, que vocês trabalham, é o exemplo da equipe que tu poderia, com os olhos fechados, te operar. É uma equipe que tem cirurgiões treinados, membros da sociedade, né, que se atualizam, que têm experiência de casos, que trabalham em conjunto com outros profissionais, que valorizam o trabalho da nutricionista, da psicóloga. E hoje em dia, num mundo globalizado e mundo da internet, a gente não se esconde mais, né? Então não tem como tu ser algo e as pessoas não conseguirem provar que tu é aquilo de fato ou não, né? Então acho que as pessoas têm que se informar. É muito difícil que eu receba no meu consultório um paciente que não conhece outros 3 ou 4 pacientes que eu operei e dali tirou as referências, né? Mas eu acho que o básico, assim, quando a gente vai escolher uma equipe, é escolher um cirurgião que trabalhe com uma equipe multidisciplinar, né? E que, obviamente, atenda em hospitais de excelência, que tenham capacidade de atender um paciente bariátrico e que ofereçam um acompanhamento pós-operatório integral, porque a cirurgia bariátrica é só o começo.
né? O paciente tem alta, Guilherme? Nunca, né? Nunca. O paciente é para a vida toda, né? Às vezes eu recebo mensagens de pacientes que eu operei há 8 anos atrás perguntando se ele pode tomar tal medicamento. É E eu porque cria um vínculo, né? Cria um vínculo. Tu passa a ser o médico daquela nova vida, né? Sim. E muitas vezes surgem situações que não têm necessariamente relação com a bariátrica e o paciente cria um vínculo tão forte com a gente que ele se sente confortável só em ouvir a tua opinião, mesmo que não seja da tua especialidade, né? Porque tu foi o que deu a chance daquela vida nova, né? Aline, tem uma pergunta aqui do Instagram, da Gislene Sátiro. Ela pergunta o seguinte: é verdade que a ingesta de açúcar ou doce faz o paciente passar muito mal depois da cirurgia? Sim. O que é isso? Explica pra gente um tem pouquinho. a famosa síndrome de dumping, né? Então, por quê? Quando ingere um doce ou um líquido, né, cheio de açúcar, principalmente na cirurgia na bypass gástrico, né, que geralmente a gente tem isso. Esse açúcar ele passa pelo estômago e cai no intestino, né, com muita rapidez. E a absorção é muito rápida. Então, a gente tem uma produção maior de insulina. Tendo essa produção maior de insulina, aí você tem uma hipoglicemia muito piorada, que é o que a gente chama de síndrome de dumping. E realmente passa mal mesmo, dá suador, às vezes uma taquicardia, uma sensação de desmaio. Por isso que o paciente pós-operatório não vai consumir açúcar simples, de jeito nenhum. Pelo menos em 60 dias a gente não libera nada com açúcar para esse paciente. Mas esse paciente a vida inteira, e acho que isso é uma pergunta, porque pra gente é para desmitificar, ele não vai poder nunca mais comer doce? Não, ele vai comer doce. Ele vai então poder tá bom. comer doce. Mas não a quantidade que ele comia antes. Né? E acho que essa é a ideia da essa é a cirurgia. ideia, né? Então, assim, e tem a hora certa para se comer um doce, né? Então, assim, você não vai ficar o dia inteiro comendo doce, que aí você tem um índice de glicemia muito alto e isso pode te dar o dumping o tempo todo. Então, assim, por isso que tem que comer de 3 em 3 horas. A gente vai comer o doce numa sobremesa. Então, em vez de comer uma caixa de bis, vai comer um bis. Então, a gente tem... É um bombonzinho, não é uma barra de chocolate. Então, vai comer o doce, mas moderado. Sempre eu digo que a cirurgia bariátrica, depois que se faz, tudo é moderação e bom senso. Tendo moderação e bom senso, você tem sucesso e vai conseguir comer de tudo numa vida normal. É isso que eu ia perguntar. Então, assim, só para deixar claro, acho que isso é bem interessante, porque eu acho que uma grande preocupação dos pacientes que procuram a gente é a questão de restrição alimentar no pós-operatório. Pô, doutor, mas eu vou operar bariátrica, eu nunca mais vou poder comer uma pizza, eu nunca mais vou poder comer uma churrascaria, eu nunca mais vou ter uma cerveja. Não. Ele vai poder ter uma vida normal, mas como a Aline disse, com um pouco mais de bom senso. Guilherme, a Fabi Prado, voltando um pouquinho atrás, eu acho que vale a pena até para exemplificar, ela pergunta o seguinte: a cirurgia metabólica pode ser feita com IMC de 30? A diabetes está acabando comigo. Ela teria indicação, né? Sim, essa aí é a candidata que a gente falou. Perfeita, né? do perfil metabólico, né? Ela tem a obesidade grau 1, que é quando o IMC é de 30 para cima, né? De 30 entre 35, e tem um diabetes que está acabando com ela, que a diabetes acaba com qualquer pessoa, né? Então ela é sim uma candidata à cirurgia metabólica. O que a gente enfrenta hoje de dificuldade na indicação e na realização da cirurgia metabólica é a cobertura por parte das operadoras de saúde, né? Como a cirurgia metabólica ainda não consta no rol da ANS, que é a agência que regula os planos, muitas operadoras não autorizam essa cirurgia. Então, ou o paciente acaba ficando com o tratamento convencional, através de hipoglicemiantes orais ou insulina, ou ele acaba pagando para fazer, né? Então, é um momento de transição que nós estamos vivendo e, por isso, o papel da sociedade em tentar implantar isso logo para que a gente consiga beneficiar esses milhões de pessoas que têm obesidade grau 1 e diabetes de difícil tratamento. Fabi, se você quiser saber até um pouquinho mais, a sociedade hoje tem um site chamado vidanovametabolica.org.br. Lá a gente fala sobre critérios, sobre indicações, tem vários vídeos, é super interessante, tanto para a Fabi como para qualquer outra pessoa que deseje saber um pouquinho mais. Outro assunto que ronda muito o consultório: perda de peso antes da cirurgia. Eu vou começar primeiro com o cirurgião e depois eu vou trazer para a nutricionista. Como que você trabalha com isso, Guilherme? É obrigatório? É esperado? Como que você trabalha com a perda de peso antes da cirurgia? Naturalmente, aquela orientação que eu passo de tentar começar a mudança de vida antes já faz com que os pacientes percam peso. Porque, na maioria das vezes, esse paciente chega procurando a bariátrica com hábitos muito ruins de vida, né? Geralmente, o paciente toma refrigerante todos os dias. Geralmente, ele come doce. Geralmente, ele ingere bebidas alcoólicas.
Geralmente ele come pão branco. Então, pequenas mudanças no seu hábito alimentar já vai fazer ele perder peso. Existe um grupo específico de pacientes que a gente chama de superobesos, que é quando o IMC está acima de 50. Esses pacientes, de rotina, eu perco para eles perderem de 5 a 10% do peso antes da cirurgia, porque está comprovado cientificamente que essa perda de peso pré-operatória diminui o risco da cirurgia, porque são pacientes que têm o fígado maior, são pacientes que têm uma maior quantidade de gordura visceral, e isso aumenta o desafio do cirurgião. Por consequência, aumenta o risco de fístula, de sangramento, de embolia pulmonar, aumenta o tempo da anestesia. Então, eu gosto que o paciente se envolva com o seu tratamento. E a maneira que ele tem no pré-operatório de se envolver com o seu tratamento é começar a se cuidar. E um paciente de 150 quilos que faz pequenas mudanças na dieta, ele perde 5 a 10%. Perde rápido. Né? Rápido, né? Porque ele está acostumado a comer 5, 8 mil calorias por dia. Né? Então não é difícil chegar nesse resultado. O que eu falo muito é que o difícil para esses pacientes não é perder. O difícil para esses pacientes é manter. Então, se esse paciente se dedicar um pouquinho no pré-operatório, ele perde esse peso que a gente precisa. E é o que eu falo para o paciente sempre. Talvez para todos os pacientes não, mas se a gente pode diminuir o risco cirúrgico daquele paciente, fazendo ele perder peso, por que não? Por que não a gente levar aquele paciente para a mesa de cirurgia no menor risco possível? Nunca vai ser zero. Mas se a gente conseguir ganhar 1%, 2%, é um risco menor para aquele paciente, é uma vantagem para ele. Aline, até respondendo a Luciene Rocha Silva, o que esse paciente tem que cortar no pré-operatório? O Guilherme já conversou um pouquinho. E ela até pergunta assim, o álcool dificulta a perda de peso? Muito. O álcool é extremamente calórico. Então, assim, o álcool dificulta, sim, a perda de peso. Tanto que lá eu seguro o álcool pelo menos 6 meses para liberar pós-operatório, né? Pelo menos 6 meses, dependendo do peso do paciente, 1 ano sem bebida alcoólica. Mas o álcool atrapalha muito, sim. E o que o Dr. Guilherme falou é verdade. Assim, qualquer mudança de hábito que a gente comece no pré-operatório ajuda muito na perda de peso, muito. É só, de repente, tirar o refrigerante diário, é só, de repente, ele fazer uma caminhada. Principalmente, a gente já pede para fazer o treinamento da mastigação, que geralmente é em prato de sobremesa, com talher de sobremesa, para colocar menos alimento na boca e mastigar um pouco mais. Isso faz com que o paciente já consiga perder, geralmente, 5, 10% do peso. Então, só nessa mudancinha de hábito no pré-operatório, ele já vai com mais segurança para a cirurgia, que os cirurgiões ficam super felizes. Né, eu faço uma brincadeira, né, que o nosso corpo é uma máquina perfeita. Né, e eu faço uma analogia com um carro, que está de longe de ser tão perfeito quanto nós. Né, mas quando a gente anda com o carro sempre com o tanque cheio, o carro reconhece, estou sempre com o tanque cheio. Se de uma hora para outra tu começa a botar R$5 de gasolina, o carro vai falhar. Né? Então eu digo para o paciente, se tu está acostumado a encher o tanque o tempo todo antes da cirurgia, no dia seguinte da cirurgia tu vai andar só com R$5 no teu tanque. Então vai te acostumando a andar com menos gasolina, porque tu vai te recuperar melhor. Guilherme, uma pergunta que o paciente faz muito, a gente já tocou rapidamente assim, mas eu queria, e acho que isso também é um mito para a gente tirar um pouquinho. O que muda na vida do paciente pós-operatório? Que acho que essa é a maior preocupação que o paciente tem. Muitas vezes o paciente vem de uma informação errada, parece que a gente vai criar um ET, que ele era uma pessoa hoje, que ele vai ser outra pessoa depois. Muda muita coisa assim a vida do paciente? Ele passa a ter alguma rotina diferente do que ele tinha antes? Então, essa é uma pergunta que fazem muito para nós, né? E na verdade, eu gosto de responder da seguinte forma. Sim, muda tudo, mas não existe nenhum paciente que tenha se arrependido de ter feito a bariátrica. Né? Mesmo aqueles que engordaram de novo, dificilmente ele vai se arrepender, porque a obesidade tira tanta coisa da pessoa e a bariátrica devolve tanta coisa boa para aquela pessoa, que mesmo essa mudança na vida dele vai valer a pena. O que basicamente muda, se a gente for analisar de uma forma grosseira? A quantidade que ele vai conseguir comer. Né? Esse paciente nunca mais vai conseguir comer grandes volumes. Mesmo que ele comece a comer um pouco mais do que no início da cirurgia, não chega nunca a ser o que era antes. Então, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que saber, nunca mais vai conseguir comer em grande volume. Né? E, obviamente, a cirurgia bariátrica traz outras consequências. Eventualmente, os pacientes desenvolvem alguma intolerância alimentar.
Isso acontece. Tu falasse do dumping com os doces, às vezes o paciente pode ter dificuldade com carne vermelha, às vezes o paciente pode ter dificuldade com algum outro tipo de carboidrato, né? Então, isso é outra coisa que pode mudar. A pessoa pode desenvolver intolerâncias alimentares. Outra coisa em relação ao álcool. O álcool não é proibido no pós-operatório, mas ele deve ser evitado, porque o álcool no paciente bariátrico ele tem uma ação diferente de uma pessoa normal, especialmente no paciente que fez um desvio intestinal, no caso do bypass. Ele vai absorver mais rápido, ele vai ter uma sensação com álcool diferente, e muitas vezes o paciente troca o prazer que ele tinha com a comida com o álcool. Então a incidência de alcoolismo pós-bariátrica é maior, né? Então existe uma série de atenções que o paciente bariátrico tem que ter para ter uma qualidade de vida boa depois da cirurgia. Mas como eu disse antes, eu respondo dessa forma. Apesar disso, ninguém se arrepende de fazer. Se arrependem de não ter feito antes. Aline, eu sei que muda, mas eu quero que você responda. Falou que uma das poucas coisas que mudam na cirurgia é um pouco do que como a gente se alimenta. Primeiro que em quantidade menor, mas eu falo que antes da cirurgia a gente tem uma reeducação que todo mundo quando foi fazer dieta, o nutricionista, o endócrino, falou assim, olha, comece por um pratão de salada e você vai terminar pelo seu carboidrato ou pela sua proteína. Depois da cirurgia, continua a mesma regra? Não. Assim, a gente é amante de proteínas, nutricionistas, né? Então, assim, na Só verdade... para quem está do outro lado, explica o que é proteína. Carne, proteínas frango. são as carnes, frangos, ovos e peixes, né? Então, a gente fez cirurgia bariátrica, essa regrinha de comer a salada antes não vai mais valer. A gente pede primeiro para ser a proteína, para dar preferência a ela, e depois os outros alimentos. Então, por que da proteína antes? por que da proteína? A proteína, para a gente garantir que você consuma toda aquela porção de proteína que a gente propõe para você. Proteína ela é o alimento construtor, é onde tem a vitamina B12, é onde tem mais ferro. Então, a gente precisa que o bariátrico coma proteína, almoço e jantar, 2 porções por dia, pelo menos. Tocando um pouquinho em vitaminas, e acho que essa é uma preocupação que alguns pacientes têm, mas que eu acho que é uma troca justa, a gente sabe que no pós-operatório esse paciente vai começar a ingerir uma vitamina que ele vai seguir para a vida inteira. Acho que talvez se a gente for olhar um ônus da cirurgia, seja essa vitamina que ele vai ter que usar para a vida inteira. E até respondendo a Janaína, que fez uma pergunta aqui relacionada ao ferro, mas para a gente globalizar isso, alguns pacientes ficam muito preocupados assim, olha, eu fiz um exame, meu ferro veio um pouquinho abaixo, minha vitamina B veio um pouquinho abaixo, D. Mesmo tomando essa suplementação, Guilherme, eles vão precisar fazer algum tipo de reposição durante a vida. Isso é normal, não é? É um acompanhamento. Concorda comigo? Sim, sim. Na verdade, a bariátrica ela induz um estado de desnutrição na pessoa, né? Porque não tem como a pessoa emagrecer tão rápido em tão pouco tempo sem ficar desnutrida, né? Não só em relação às vitaminas, mas tudo, né? Proteínas, sais minerais, tudo ela vai ingerir menos e, por consequência, vai ter uma deficiência. Então, a gente suplementa o paciente com complexo vitamínico, com proteína, a gente usa muito whey, né? Ou a própria ingestão proteica de outras fontes, né? Muitas vezes esse paciente faz reposição de cálcio, né? Porque o cálcio é um problema, muitas vezes pode induzir uma osteopenia, uma deficiência de cálcio no osso mais cedo. Mas independente dele estar suplementando, ainda assim ele pode desenvolver alguma deficiência, porque nem sempre aquele complexo vitamínico tem tudo o que ele precisa, né? Então é necessário que esse paciente não só tome a vitamina, como ele faça exames regularmente. Perfeito. Se a pessoa não fez bariátrica, ela tem que fazer um check-up anual. Por que o paciente bariátrico não deve fazer, né? Então tem que fazer, tem que saber como que as coisas estão indo. Eu acho que essa era a ideia mesmo, porque alguns pacientes ficam muito preocupados, doutor, eu estou tomando a vitamina e mesmo assim minha vitamina veio um pouco abaixo, ou meu ferro veio um pouco abaixo. Acho que os pacientes precisam também lembrar de algumas coisas, por exemplo, no caso das mulheres. As mulheres menstruam, então assim, além de você ter anemia que a cirurgia pode causar por causa da perda de peso, ela tem a menstruação que também auxilia isso. Então eu acho que não é para criar-se um pânico, é só para fazer o acompanhamento regular, suplementa aqui, suplementa ali, o paciente vai ter a vida deles normal. Aline, até para você complementar, tem um horário que é melhor tomar vitamina? Essa é uma outra pergunta que eu recebo muito no consultório. Vou te colocar em maus lençóis. Na verdade, a gente fala assim, a vitamina ela não pode ser esquecida, né? Então, assim, geralmente pode ser tomada, geralmente se tomar perto do almoço e do jantar, que ainda tem as vitaminas lipossolúveis, né? Que elas precisam da gordura para ser melhor absorvida. Mas o que é importante é não esquecer. Não esquecer de tomar a vitamina, pronto, aí já é o suficiente. Mas
pode ser que seja no almoço e no jantar, por conta das lipossolúveis, a absorção seja um pouco melhor e maior. Mas não pode esquecer de tomar vitamina. Essa é a nossa orientação maior. Ótimo. Guilherme, eu queria saber o seguinte de você, e também depois da Aline. Obesidade e estado nutricional. Tá? Por quê? Alguns pacientes passam aqui comigo no consultório e falam assim, doutor, eu não quero operar, porque depois da bariátrica eu vou ficar sem saúde. Eu vou ficar, que nem tem umas pessoas que ficam pálidas, eu vou ficar debilitado, minha anemia, minha imunidade vai ficar ruim. É verdade isso, Guilherme? Na verdade, a obesidade como doença, ela se caracteriza muitas vezes por uma deficiência nutricional que caracteriza a doença obesidade, né? Sim, esse paciente se alimenta mal. Então, se alimentando mal, ele não ingere tudo o que ele precisa. Ele ingere muitas vezes coisas que ele não precisa, né? Então, é muito comum deficiência de vitamina no pré-operatório. Assim, 80% dos meus pacientes fazem algum tipo de reposição antes de operar, né? Especialmente vitamina D, vitamina B12. Isso geralmente tem a ver com privação, né? Então, na verdade, quando a pessoa começa a falar que ela vai operar e vai ficar com alguma deficiência, ela não está enxergando o todo. Muitas vezes esse paciente já é doente, já é desnutrido, apesar de estar obeso, ele é desnutrido, né? Então é necessário as pessoas fazerem uma análise um pouco mais global. Talvez a necessidade de usar um complexo vitamínico no pós-operatório não deva ser enxergado como um problema, e sim parte do tratamento, né? Porque às vezes ele tomava um monte de medicamentos para um diabetes, para uma pressão alta, e depois ele fica só com a vitamina, né? De repente tomava 5, 6 comprimidos por conta das comorbidades, e de repente você ficou só com a vitamina, né? É uma troca vantajosa. Eu converso muito com esses pacientes pelo seguinte, eu acho que esse é um mito que a gente precisa tirar. Eu acho que não tem como a gente achar que um paciente que pesava 150 quilos é mais saudável do que alguém que pesa 85 quilos e faz uso da vitamina. O que eu falo para meus pacientes, eu acho que isso a gente tem que estar bem claro, e que aí é o ponto da vitamina você topou fazer a cirurgia, você tem que saber que você vai usar aquela vitamina para a vida inteira. Não adianta você acordar um dia e falar, hoje eu não quero mais. Essa opção ele não vai ter a partir dali. Porque esses pacientes que param de acompanhar, que nem a gente falou, a gente está falando de uma doença crônica, não tem cura. Então esse paciente ele tem que te acompanhar para a vida inteira no consultório. Ele para de acompanhar, ele para de usar vitamina, ele está, como poderia dizer, está forjando, ele está sabotando o próprio tratamento dele. Então é óbvio que aí ele vai começar a trazer alguns problemas. Mas o paciente que faz o acompanhamento regular, o paciente que toma vitamina, pelo menos a percepção que eu tenho no meu consultório, acho que não é diferente de nenhuma de vocês, esse paciente tem uma qualidade de vida normal. E é o que eu falo para todos os pacientes, vocês provavelmente passam durante o dia por várias pessoas que operaram de bariátrica e que vocês não sabem. Não sabem, e que está no nosso dia a dia, porque a cirurgia vem aumentando cada vez mais. Então, é que é muito fácil a gente focar no que a gente viu que está errado, porque está errado, fica evidente. 1000 que estão certos, passa batido. Concorda comigo, Guilherme? Com certeza. Esse conceito da obesidade saudável, ele é um conceito muito perigoso, né? Essa ideia de que, eu sou obeso, mas os meus exames são todos normais, né? Isso eu ouço muito no consultório, né? Na verdade, isso é um conceito ultrapassado. Mesmo aquela pessoa que tem exames normais tem sim maior risco de doença cardiovascular, essa pessoa tem 50% mais risco de desenvolver algum câncer, essa pessoa provavelmente vai viver de 10 a 15 anos a menos do que uma pessoa magra. Então isso a gente tem que desmistificar, essa ideia do obeso saudável. Os exames que a gente pede não necessariamente vão dar alterados. Aquele paciente pode ter uma placa de ateroma dentro da coronária e não ter nenhuma alteração laboratorial, né? Então acho que a gente tem que abrir o olho das pessoas em relação a isso. Eu queria saber um pouquinho, e até porque tem vindo algumas perguntas aqui da Kenny, um pouquinho de diferença quanto a eficácia e vitaminas do sleeve e do bypass. Queria começar primeiro com você, Guilherme, falando um pouquinho da eficácia da cirurgia, o que muda em uma e outra, e depois para a Aline se tem alguma diferença se o bypass eu preciso tomar vitamina e o sleeve eu não preciso, porque também esse é outro mito que corre por aí. Em relação à eficácia na perda de peso. E também pode ser nas comorbidades. Acho que até como a gente está aqui em um evento que ele é para dar informação para a população, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Importante a gente começar explicando que tanto o bypass quanto o sleeve são técnicas aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina como o tratamento primário da obesidade mórbida. Então são técnicas que já têm
tempo de estudo, já passaram pelo crivo da ciência e hoje são usadas em larga escala. O sleeve, por conceito, ele é uma cirurgia puramente restritiva. Então ele não tem o componente que diminui a absorção do que a pessoa come. Por consequência, se esse paciente que fez o sleeve não tiver um bom cuidado alimentar, ele tem uma maior tendência a voltar a ganhar peso. Apesar de que os trabalhos que comparam as duas técnicas a longo prazo não mostram muita diferença em 5 anos, vamos colocar. O bypass, pelo fato de ser uma cirurgia mista, ela reduz o estômago e reduz o intestino, ela tem um componente metabólico mais potente que o sleeve. Então ela é uma cirurgia melhor para pacientes que têm doenças metabólicas. Por exemplo, quando a gente fala em cirurgia metabólica, o nosso plano A é o bypass. Porque esse desvio intestinal que nós fazemos estimula o pâncreas a produzir mais insulina, dentre outros hormônios, né? Então a grande diferença entre uma e outra, a princípio, seria essa. O bypass é uma cirurgia mais metabólica e o sleeve é uma cirurgia puramente restritiva, que tem também o seu potencial metabólico, mas menos do que o bypass. Perda de peso das duas parecida? Então, essa é uma pergunta que é uma tarde inteira num congresso de cirurgia bariátrica. Na minha casuística, muito semelhante. O sleeve sofre um pouco do passado, né? O sleeve ele veio de uma técnica em que ele não era feito como ele é feito hoje. O sleeve que nós fazemos hoje tem excelentes resultados em perda de peso. Aline, quanto à vitamina, sleeve e bypass, mesma vitamina, uma precisa, outra não precisa, uma vai tomar só por um período, outra depois de um tempo você pode parar de tomar? É a bypass sempre, né? Isso não tem jeito. Mas a sleeve a gente também suplementa. A gente continua com a suplementação e vai observando de cada caso, porque ela é mais restritiva do que desabsortiva. Mas o bypass não dá para ficar sem suplementação. Eu acho que isso é uma outra coisa que também que vale a pena bater para cair um pouco alguns paradigmas, porque algumas pessoas, e até de má fé, vendem como uma cirurgia que você não vai precisar fazer suplementação vitamínica. Mas vai precisar. Concorda comigo, Guilherme? A suplementação vitamínica no sleeve também é para sempre, Eu acho que a gente tem que seguir um outro caminho, né, Felipe? Não pode isso ser o argumento para a pessoa operar. Sim, perfeito. Né? A pessoa tem que estar disposta a isso, a usar a vitamina se for necessário, né? O sleeve também pode dar deficiência de vitamina. Porque também é o restritivo, sleeve tira um né? pedaço do estômago. Você também não vai comer a porção correta, Exato, né? daqui a pouco falta algum componente daquela porção que foi retirada e a pessoa tem uma deficiência, ela pode precisar. Ela jamais deve decidir pela bariátrica, especialmente pelo sleeve, pensando que por essa técnica ela não vai precisar de uma suplementação. Isso aí é uma bobagem. A pessoa tem que decidir pela bariátrica para ela mudar de vida, independente da técnica que vai ser feita, né? Eu queria saber um pouquinho de você, Guilherme, até porque a gente está falando quem quer operar. Contraindicações à cirurgia e à técnica. Por que eu pergunto isso? Esses dias passou comigo um paciente, e eu sempre explico para o paciente, a gente vai ter que primeiro entender um pouquinho você, para depois a gente indicar a melhor técnica. Pode ser que para você seja melhor um bypass, pode ser que para você seja melhor um sleeve, ou pode ser que talvez caiba as duas. Você vai colocar na balança o pró e contra de cada uma e vai definir. E veio um paciente comigo com um refluxo que veio na endoscopia, hernia de hiato, esofagite, e eu falei, olha, não dá para operar o sleeve com você, mas esofagite com úlcera já, eu falei, tem que ser o bypass. E ele saiu bravo no meu consultório, ele falou assim, não, se é para ficar com o bypass, eu vou preferir ter um infarto. Como se uma cirurgia fosse mágica e a outra não fosse. E você percebe que faltou informação, que ele, assim, alguém vendeu para ele uma informação de que uma cirurgia é simples e a outra é complexa. Essa informação é verdadeira? Aí eu volto àquilo que eu te falei ali. Eu acho que quando a pessoa decide pela bariátrica, ela não pode decidir pelo sleeve ou decidir pelo bypass. Não, eu entendi, Ela mas tem o que eu queria entender é assim, porque algumas pessoas, e eu acho que isso é função nossa aqui, colocam como o sleeve como uma cirurgia com menor complicação, com menor risco e como se fosse uma cirurgia mais fácil de ser executada do que o bypass. Eu até acho difícil de questionar tudo isso, porque de certa forma isso é verdade. Mas, quando a gente fala em tratamento da obesidade, que é uma doença tão complexa, o paciente ele tem que estar disposto a aceitar aquilo que está sendo proposto para ele, porque existe algo que está acima da simpatia por uma determinada cirurgia, que é a questão médica. Nesse caso desse teu paciente, tu disse para ele, olha, tu não pode fazer o sleeve por isso, por isso, por isso. Né? É um tratamento médico, não é uma cirurgia plástica. Sim. Né?
Bom, se a gente for falar mal do bypass, mas é a cirurgia que é feita há mais tempo. É a cirurgia que é feita há 50 anos. A gente tem total controle das complicações, dos efeitos da cirurgia, né? Então, eu luto um pouco com isso quando começa essa discussão das técnicas. Eu acho que tem algo acima disso, que é a questão médica, a questão de indicação do cirurgião. Bom, como tu disseste, o paciente pode fazer as duas, bom, dá a sua opinião, quem sabe, né? Mas dificilmente eu deixo o paciente sem dar a minha ideia. Sim, de claro. Técnica preferencial, né? E acho que não é um bom caminho a gente começar a brigar uma técnica contra a outra. Não, acho que as duas são ótimas. As duas são ótimas. Eu acho que as duas são ótimas, têm excelentes resultados. A minha única preocupação que eu tenho muito é que algumas pessoas começaram a vender mais uma técnica, talvez por uma falta de confiança de saber fazer a outra, e querem colocar aquela como um pedestal, como se aquela fosse a única que é adequada para independente do tipo de paciente. Eu acho que não é. Eu acho que cada paciente tem uma característica e cada paciente vai ter que ser estudado de um jeito e tem uma técnica melhor para ele. Eu acho que o cirurgião que segue esse caminho de idolatrar uma determinada técnica e tentar indicar em todos os pacientes, ele vai se arrepender num número bom de pacientes. Então, o cirurgião que deseja ter vida longa como cirurgião bariátrico, ele precisa ter no arsenal dele todas as cirurgias, né, e saber indicar aquela que é melhor para aquele paciente, né. Provavelmente, ainda assim, ele vai ter um grupo de pacientes que ele vai se arrepender de ter feito. Imagina se ele é radical e diz que vai fazer todas, né, sempre a mesma cirurgia. Guilherme, Aline, nós estamos chegando no final, a gente ainda tem poucos minutinhos, e eu queria tocar num assunto, porque amanhã, 11 de outubro, dia da obesidade, e até agora vou perder, que foi uma das primeiras mensagens que veio aqui, eu tinha deixado para o final, que é de alguém que mandou no Facebook, falando um pouquinho sobre desmistificar um pouquinho a doença obesidade. Porque na sociedade, muitas vezes, o obeso é olhado como aquele cara que é o preguiçoso, que ele nunca fez nada, que ele é só fechar a boca e fazer atividade física que você vai perder peso. E hoje a gente sabe que é uma doença multifatorial, que a gente sabe que não é uma doença fácil de ser tratada. Eu falo muito no consultório para aquele paciente que eu falo assim, que acho que a maior frustração e acho que mais prazeroso do pós-bariátrico do paciente que é obeso ele rala a semana inteira, ele perde 1 quilo. Ele chegou no final de semana e teve uma festinha de criança, aquele 1 quilo que ele se matou, ele engorda 2 de novo. E a hora que ele olha a bariátrica, ele vai lá na primeira semana, ele perdeu, sei lá, dependendo, 3%, 4% do peso, no final do mês ele perdeu 10% do peso, então um paciente que pesa 100 quilos consegue perder 9, 10 quilos, e aquilo serve como um gatilho para continuar. Queria que falasse um pouquinho, Aline, assim, de o que você espera, agradecer você aqui, e assim, o que a gente espera e pode falar para esse paciente que está lá do outro lado, assim, pô, será que é para mim? Será que sou eu esse cara? Pô, será que eu não estou conseguindo perder peso porque eu sou um relaxado? Queria que você desse o parecer final aí. Então, a obesidade não é safadeza, não é. É uma doença, a gente tem que encarar isso com respeito, né? Geralmente são pessoas que lutam a vida inteira para conseguir realmente um resultado. A gente sabe que às vezes são anos, é tratamento clínico, é tratamento medicamentoso. Então, assim, o obeso tem que ser tratado com respeito. A gente está aqui para solucionar o problema. A cirurgia é uma ferramenta, mas é uma mudança de vida. É um estilo de vida, é mudanças, atividade física. Você vai ficar... acho que mexe com tudo, né? Com a autoestima. Então, assim, a cirurgia é uma ferramenta, porém, não é um milagre. Então, a gente tem que ter mudança de estilo de vida para a gente conseguir o sucesso. Mas o obeso não é safadeza, é realmente uma doença que a gente está aqui para ajudar a tratar. Guilherme? Vocês já devem ter visto o mapa da obesidade, né? Esse mapa da obesidade ele foi feito por um grupo de pesquisadores americanos, endocrinologistas, que tentaram correlacionar vários fatores que levavam os pacientes a aumentar de peso e colocar tudo num quadro só. E eles identificaram 18 fatores que são envolvidos com a doença obesidade. Não existe nenhuma outra doença tão complexa. Então, quando as pessoas tentam rotular o paciente obeso como uma pessoa sem força de vontade ou desleixada, eu acho uma falta de informação absurda. Hoje em dia está muito claro para nós que a obesidade é uma doença, né? E talvez nós que trabalhamos com cirurgia bariátrica hoje estejamos num momento muito favorável para oferecer para esses pacientes o melhor tratamento. Porque a gente entendeu que sozinho a gente não é nada. A gente depende do trabalho de equipe
porque cada um daqueles 18 fatores vai depender de um dos profissionais da equipe multidisciplinar, seja a relação das emoções do paciente com a comida, seja a relação dos hormônios do paciente, seja a relação do tamanho do estômago, da fome que ele tem. E aí nós conseguimos, com o trabalho de equipe, atingir todos esses aspectos da obesidade para ter o melhor resultado. Então hoje eu acho que está na hora da gente virar essa página. A obesidade é uma doença e tem que ser tratada com muito respeito, assim como as outras doenças. Eu acho que isso é a mensagem final. Isso aí. Pessoal, queria agradecer mais uma vez, Guilherme, queria mais uma vez, Aline. Obrigado, a gente acho que foi ótimo. Acho que quem estava lá do outro lado com dúvidas assim, sobre como ia ser esse processo pré-operatório, acho que foi bem satisfatória a nossa discussão de hoje. Por favor, Guilherme. Eu queria agradecer, Felipe, a tua mediação aí foi excelente. Agradecer o que a Aline falou, aprendi bastante hoje aqui. Obrigada, doutor. Agradecer novamente o pessoal da sociedade, a Ângela, muito querida, a Érica também, me trataram muito bem hoje aqui. Eu queria mandar um beijo para o Davi e para a Rafaela, que eu sei que estão me assistindo, que disseram que o papai ia aparecer na TV. E um beijo para minha esposa, Karina, também. Bom, pessoal, semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, novamente pelo Facebook e pelo Instagram, o Body Live estará aqui ao vivo novamente. Nos acompanhe nas redes sociais. Quem quiser ver depois, tem no YouTube e no Facebook gravado, para quem quiser tirar mais dúvidas. Muito obrigado e boa noite. Melhorou toda a minha condição, todo paciente, a dependência das medicações, a melhora da qualidade de vida, os sintomas, através de uma chamada no Facebook. Eu, num domingo, estava na rede social e vi no Facebook uma chamada. Para mim era péssimo. Ser diabético, eu me sentia muito mal, trazia assim uma certa tristeza, uma certa angústia. Por ser enfermeira, muitas vezes eu oriento e passo para os pacientes toda a necessidade do autocuidado, das medicações, mas quando é com a gente é mais difícil. E aí me chamou a atenção, eu acessei o link, li todas as orientações e me inscrevi. Eu acho que todos devem ter acesso, pelos benefícios que a cirurgia traz, né? Pela melhora da condição, pela remissão da doença. E essa cirurgia até então não era validada no Brasil, então eu acho que ela é fundamental para a melhora da condição.